Capítulo 1. Alcançando a felicidade. 7. Sua casa está em chamas. Sim, claro. 7 zombou, estressando-se contra outra investida de zombarias às suas custas. A corrida de 8 quilômetros para casa no ônibus da escola parecia ser de 100 quilômetros. O estresse sempre começava logo que embarcava no ônibus e durava sem descanso até o desembarque. Começou em março passado, no seu primeiro dia na escola nova, quando sua família mudou-se para o lugar do velho Johnson no alto da colina. A casa estivera vazia por algum tempo até se mudarem para lá. E mesmo já morando na casa por alguns meses, não parecia muito diferente agora de quando ninguém estava morando lá. As mesmas cortinas puídas estavam na janela da cozinha, a única janela que ainda tinha cortinas. O piso de madeira estava áspero e gasto, e as paredes eram cobertas de marcas e rachaduras e furos de pregos e todos os tipos de evidências dos muitos inquilinos que viveram brevemente por lá. Ninguém na família parecia importar-se com a aparência da casa, afinal. Não se importaram com a anterior também, nem com as outras antes daquela. Era com a terra que seus pais estavam mais interessados. Terra para jardins e vagas leiteiras e cabras. Terra requisitando incessante e constante trabalho. Terra que produzia pouco mais que o necessário para a família sobreviver. 7 não se sentou. Continuou deitado de costas, aninhado apertadamente no pequeno ônibus com seu suéter sobre o rosto, fingindo que estava dormindo. Ele não recuou mais da cobra de borracha do Patrick. Você pode morrer de medo tantas vezes com o mesmo truque bobo. Nem desde o primeiro ou segundo dia no ônibus, 7 sentou sobre algo afiado ou molhado. Com experiência suficiente, você aprende a olhar onde você senta ou pisa. Só uma vez ele jogou-se despreocupadamente no seu assento, esperando que ele o segurasse como todo o ônibus em que estivera antes desse. Só para descobrir, enquanto seu assento escorregava para trás, esmagando os joelhos das meninas sentadas atrás dele, que gritaram com raiva, que seus maliciosos colegas de ônibus trabalharam por todo o trajeto do ônibus naquela manhã para desparafusar o assento, planejando deixá-lo livre e disponível para 7 na volta para casa no fim do dia. De aranhas falsas a verdadeiras, de poças de água a poças de mel em seu assento, 7 agora acreditava que ele viveu para descobrir o arsenal de truques limitado e sem imaginação desses valentões. E essas corridas de ônibus, enquanto certamente longe de prazerosas, não mais produziam reais emoções nele. 7, sua casa está em chamas. 7, sério, olhe. 7 continuou deitado em seu assento, olhos fechados, sorrindo, aproveitando que por uma vez, parecia, ele tinha algum domínio sobre as coisas. Ele podia ouvir alguma coisa nova nas vozes deles. Eles realmente queriam alguma coisa dele que ele agora podia recusar. Talvez as coisas estivessem mudando. Talvez seu pai estivesse certo e o tempo fez as coisas melhorarem. 7, a voz do motorista do ônibus explodiu. Levante, sua casa está em chamas. O coração de 7 parou. Ele não hesitou mais. Sentou-se e olhou para a encosta da colina e viu sua casa assim como estava, completamente envolvida em chamas. O motorista desviou para o lado da estrada e abriu a porta do ônibus. 7 ficou congelado olhando pela janela para a fumaça ondulando para cima. A fumaça era tão densa que não dava para ver o dano causado, e ele não via ninguém por perto. Não havia um carro de bombeiros vindo ao resgate, nem vizinhos clamando por ajuda. Tudo ao redor parecia como sempre esteve. As vacas continuavam a pastar, a velha cabra estava amarrada à árvore, e as galinhas ciscavam no jardim enquanto a casa queimava. Trixie, a mais velha e amigável dos 3 cães da família, desceu a colina e passou por baixo do portão para receber 7. Ela lambeu seus dedos e então farejou seus bolsos procurando algum agrado, mas 7 não a notou. Ele ficou entorpecido assistindo a casa queimar. O motorista do ônibus partiu, dizendo a 7 que ele iria pedir socorro na próxima parada, e 7 acenou hesitante. Não havia realmente sentido em chamar socorro. Ele pôde ver, conforme o vento mudou e a fumaça saiu da frente, que a casa tinha queimado completamente até o chão. A única coisa ainda em pé era a coluna de tijolos que foi uma lareira e sua chaminé. 7 pôde ouvir alguns cliques suaves de alguma madeira ainda queimando e algum pop-pop ocasional
como se alguma lata de alguma coisa explodisse no cascalho. Sete sentiu-se estranho enquanto ficou observando os pedaços de madeira que sobraram em brasa. O que ele sentia não era tristeza, nem mesmo um grande senso de perda que se poderia esperar numa situação dessas. Apenas um estranho sentimento de vazio. Não havia nenhuma razão para algum real senso de perda, porque na verdade muito pouco foi realmente perdido. Ele não estava temeroso que algum membro da família tivesse ficado preso lá dentro, pois seus pais estavam na feira todas as terças e quartas, e seu irmão menor Samuel esteve com ele no ônibus até descer na residência da senhora Whittaker para trabalhar em seu jardim. E não havia sensação de perda de posses valiosas, pois não tinham nenhuma. Tinha um livro da biblioteca que foi retirado e não devolvido, e Sete sentia uma ponta de culpa, pois agora não poderia mais devolvê-lo. Embora ele não pudesse identificar claramente para si mesmo neste traumático momento, o que Sete estava sentindo era mais um senso de perda por não ter nada para perder. Essa experiência extrema de má sorte não era de modo algum um incidente isolado na família Morris. Parecia que as coisas sempre ficavam ruins, cedo ou tarde. Sete sentou no toco da árvore de costas para o sol da tarde, com sua sombra alongando-se pelo jardim até onde sua casa esteve. Ele ficou imaginando por que demorava tanto para alguém responder ao aviso do motorista do ônibus de que a casa estava em chamas. Ele queria que seus pais chegassem. Sentado ali, sentindo-se vazio e solitário, ele começou a relembrar a longa corrente de má sorte que sua família tem vivido. Em sua curta vida, sua família já morou em mais de 2 dúzias de casas, a maioria pequenas fazendas e a maioria sem os confortos da vida moderna. Muitas sem encanamento e várias sem nem mesmo eletricidade. Sua família mudava-se de fazenda para fazenda, cultivando o que podiam, comendo qualquer coisa que pudessem cultivar ou matar, e vendendo qualquer coisa que as pessoas nas cidades vizinhas comprassem para poder comprar as coisas que não pudessem cultivar. Seus pais, embora jovens, pareciam velhos, e ele não podia se lembrar da última vez que qualquer um deles pareceu feliz por qualquer coisa. Parecia para Sete que ele e seu irmão Samuel estavam sempre metidos em problemas. Sete sempre imaginou que se sua fonte primária dos seus problemas seria por eles desejarem ser felizes no mundo que seus pais decidiram que não era feliz. Era como se seus pais estivessem determinados a prepará-los apropriadamente para os infelizes apuros do seu futuro. E quanto antes eles pudessem ter uma mórbida insatisfação com a vida, mais fácil seria para eles. Nenhum sonho era encorajado, diversão era minimamente tolerada, e nada frívolo era permitido. Mas a toda hora as circunstâncias simplesmente pediam isso, e os meninos, que eram meninos afinal, agiam enquanto seus pais olhavam com desaprovação. Enquanto as cinzas fumegavam, Sete fitava inexpressivamente a fumaça, relembrando a última fazenda. Era talvez o pior lugar onde já viveram. A casa não era afinal uma casa de modo algum, mas um velho celeiro sem janelas e uma grande porta. O chão era de madeira elevada alguns centímetros acima da sujeira, e as rachaduras eram tão grandes que grandes roedores não tinham problema de ir e vir por elas, e o faziam frequentemente. Em tempo, nenhum esforço era feito para contê-los. A família cresceu acostumada a vê-los e era parte da vida. Uma vez que a casa, ou celeiro, ou qualquer que seja o nome, era a única estrutura na propriedade, tudo o que era visto com algum valor era colocado ali dentro. Mesmo os sacos de ração dos animais eram empilhados ao longo de uma parede perto da porta grande. Um dia, quando ninguém estava em casa, a mula da família literalmente derrubou a porta da frente e alegremente devorou a farinha, melado e aveia. Ela conseguiu causar tanto dano à porta e ao batente que a frente da estrutura estava perigosamente inclinada. Então, a família mudou-se para uma barraca até os reparos no celeiro serem feitos. Sete lembrou de estar feliz porque estavam fora do celeiro fedido e desejando que a coisa toda desabasse. Durante a noite, enquanto estavam dormindo na barraca, ele teve seu desejo. A construção pegou fogo, ninguém sabe como, e queimou até o chão. Poxa, o que há conosco e com essas casas velhas se incendiando? Sete pensou enquanto estava empoleirado no toco olhando a fumaça subindo.
O vento mudou e a fumaça do cascalho em brasa envolveu Sete, fazendo seus olhos lacrimejarem. Ele saiu da fumaça e sentou-se numa tora sobre uma grande árvore, ao lado da casa, e continuou a relembrar seu passado sombrio. A barraca mostrou-se prover um refúgio muito menos que satisfatório para a família, pois Jude, a mula, achou muito mais fácil de derrubar o celeiro para buscar aveia. Em apenas 2 semanas, ela rasgou a barraca 5 vezes, e os pais de Sete estavam procurando uma nova solução. E Jude, importante para a fazenda porque puxava o arado e a carroça, não foi morta, apesar da mãe de Sete ameaçá-la várias vezes. Assim foi que Sete e sua família acabaram morando numa caverna. Sete e seu irmão sabiam da caverna há meses. Eles sempre iam lá para escapar das intermináveis tarefas que seus pais inventavam. Nunca havia tempo para a família apenas sentar improdutivamente e apenas ser. Isso era visto como tão inútil quanto desperdiçar farinha, sabão ou dinheiro. Mesmo a água era usada cuidadosamente, uma vez que era guardada num barril na carroça atrás de Jude. Nenhum desperdício era permitido, e nenhum tempo era desperdiçado. Mas os meninos descobriram a caverna numa tarde enquanto procuravam Jude, que tinha sumido de novo. Ficava na parte de trás da propriedade, perto do campo usado para plantar aveia, mas não à vista do campo. Você tinha que saber que a caverna estava lá para achá-la, pois ervas e arbustos altos cobriam completamente a entrada. Sete e Samuel mantiveram a caverna em segredo, prometendo a si mesmos que, não importasse o motivo, permaneceria sendo seu refúgio especial. Eles sempre falavam sobre a sorte de terem descoberto um lugar tão bom para se esconder. E mesmo que raramente fossem à caverna e dificilmente iam juntos, ambos sabiam que estava lá, e ambos amavam saber que estava lá. Vocês, garotos, viram alguma caverna nessa terra? Rosnou o pai de Sete. Os olhos de Sete imediatamente olharam para baixo, e ele segurou a respiração, esperando que Samuel não entregasse seu precioso segredo. Ele curvou-se e pegou um prego no chão e brincou com ele entre os dedos como se fosse tão importante que ele não pudesse focar nas palavras do pai e fazer essa coisa importante ao mesmo tempo. Samuel estava quieto, seus olhos dardejavam Sete, e Sete tentou ficar frio. Ed Smith diz que há uma velha caverna lá atrás nas moitas na base do penhasco. Seu pai continuou. Ele diz que tem um bom tamanho e seria um bom abrigo. Vocês viram? Sete pensou em negar que soubessem alguma coisa sobre a caverna, pois certamente estariam em apuros por manter esse segredo. E certamente era evidência de que estiveram desperdiçando tempo. Por outro lado, quando seu pai descobrisse a caverna, e certamente descobriria, se eles negassem saber dela e seu pai encontrasse suas pilhas de pedras e a manta da cela velha de Jude, que misteriosamente desaparecera algumas semanas atrás e proporcionou um confortável canto de repouso para os garotos, junto com uma variedade de revistas e bugigangas que eles recolheram e deixaram por lá, isso seria um grande encrenca. O tipo de encrenca que Sete nunca contou a ninguém. O tipo de encrenca que ele nem gostaria de pensar. Sim, nós vimos, disse Sete, fingindo desinteresse. É bastante assustadora. O corpo de Samuel balançou surpreendido por seu irmão mais velho ter entregado tão facilmente. Ele olhou para Sete com descrédito e então olhou para o chão para que ninguém notasse que seus olhos se enchiam de lágrimas. Agora o segredo estava revelado e o refúgio se fora. Posso mostrá-la se quiser, mas não gostará dela. É escura e fedida, e quem sabe que animais vivem lá dentro. Não me importa o quanto assustadora seja, seu pai resmungou. Vai demorar semanas para reconstruir a casa, e a maldita mula fica derrubando a barraca. A caverna é uma boa ideia. Será mais quente, não tomaremos chuva e já está construída. Onde é? Você quer ir agora? Questionou Sete, tremendo interiormente de medo. Ele precisava de algum tempo para ir lá e esconder as evidências de quando estavam realmente envolvidos com essa caverna. Não há tempo melhor do que agora, disse seu pai, bebendo um longo gole de água do barril com a caneca e limpando o rosto com a manga. Vamos. Sete e Samuel olharam-se e seguiram o pai. Eu vou morrer, pensou Sete enquanto o seguia. Sentiu os joelhos fraquejarem e sentiu enjoar o estômago. Sua mente estava disparada. O que estou fazendo?
Um caminhão veio derrapando até parar no portão e um fazendeiro furioso pisou pesadamente no estribo e gritou para o pai de Sete. Seu maldito touro rasgou minha cerca novamente. Eu já lhe disse que vou atirar naquela coisa maldita assim que eu vir. Melhor tirá-lo da minha pastagem agora, e quero a cerca consertada também. Os olhos de Sete dançaram e seu coração começou a cantar. Aquele touro maldito, como o vizinho chamou, tinha simplesmente salvado a sua vida. O pai de Sete parou onde estava, resmungou qualquer coisa e foi para o barracão de ferramentas buscar arame farpado e ferramentas. Vou com você, cantarolou Sete. Com que você está tão contente? Grunhiu o pai. Nada, disse Sete. Nada. Capítulo 2. Mudando-se novamente. Sete ouviu a batida das portas do caminhão e isso o jogou de volta ao presente. Ele olhou para o que fora uma casa, agora apenas uma pilha de entulho. Impressionante o pouco tempo que levou para uma casa inteira queimar até o chão. Sete ouviu sua mãe engasgar, e então ele ouviu alguma coisa que ele não se lembrava de ter ouvido antes. Sua mãe estava chorando. Seu pai subiu pela colina e sentou-se no tronco ao lado de Sete, e sua mãe sentou-se arrasada no estribo do caminhão, soluçando silenciosamente, seu pequeno corpo sacudindo tanto que o caminhão balançava em suas molas. Uma tristeza muito profunda pesou sobre Sete. Ele realmente não se importava com a casa velha e horrorosa, mas era claro que sua mãe experimentou uma grande perda. Ela parecia tão cansada, tão derrotada. Sete nunca viu sua mãe assim. Ele sabia que não deveria tentar confortá-la. Melhor que apenas deixe estar, disse seu pai. Por mais que Sete adiasse a teimosia e a força geniosa de sua mãe, certamente ele preferia isso a vê-la assim. Sua mãe era sempre forte, independente de tudo. Ele lembrou de quando voltava a pé da escola com o vizinho alguns anos atrás. Roland, seu companheiro de caminhada, era 1 ou 2 anos mais velho e cheio de sabedoria, que Sete era ansioso por absorver. Um dia, Roland puxou uma caixa de fósforo do seu bolso. Ele mostrou para Sete como atirar um fósforo de forma certa, assim como uma lança. E se você conseguisse acertar em algo duro como uma pedra do jeito certo, o fósforo acenderia. Era difícil de fazer, mas era realmente divertido. Roland e Sete praticaram de atirar fósforos em pedras todo dia. Estavam ficando bons nisso. Então um dia, um fósforo aceso rolou para a grama seca que pegou fogo. Aconteceu tão rápido. Sete e Roland pisotearam as chamas, mas estava ventando e as chamas espalharam-se rápido. E havia muitas chamas para os garotos pisotearem. O fogo alastrou-se de fazenda em fazenda, queimando acre após acre. Sete podia lembrar dos seus pais chegando em casa depois de horas lutando contra o fogo, com sua pele e roupas cobertas de fuligem. Estavam tão exaustos que mal podiam impelir seus corpos para frente. Arrastados pelo chão atrás deles, estavam sacos queimados, sujos e molhados que eles usaram para apagar as chamas. Sete jamais esqueceria o olhar em seus rostos. Desapontamento, raiva, desgosto, tudo silenciado pela agonizante exaustão física. Sete nunca compreendeu por que permitiriam que ele continuasse a viver depois de fazer algo tão ruim, quando tantas outras infrações relativamente menores lhe trouxeram tantas surras e punições. Mas, entretanto, ele era esperto bastante para não tentar descobrir. Ele decidiu que estava bem deixar isso como um dos grandes mistérios do universo. Enquanto Sete lembrava daqueles dias mais negros, ele na verdade desejava que sua mãe estivesse com raiva ou exausta agora, em vez de como estava. Ele aprendeu a lidar com a raiva dela, mesmo quando era dirigida a ele, mas ele nunca a vira tão quebrada. Onde está Samuel? Sete ouviu a voz de sua mãe. Sete ficou tão feliz que sua mãe perguntou, que teve que parar para pensar onde seu irmão menor estava. Ele desceu do ônibus na residência da senhora Whittaker. Hoje é o dia que ele corta o seu gramado. Ela disse que eu traria em casa quando terminasse o serviço se estivesse chovendo. Quer que eu vá buscá-lo? Não, ele estará bem. Pegue aquela escova grande e veja se pode limpar o refeitório no celeiro. Vamos pôr um cobertor em cima da porta. E veja se algum daqueles lampiões velhos ainda funcionam. Vou pegar um balde e ordenhar a cabra. Terei que ser cuidadosa com o leite. Sete ouviu sua mãe murmurar.
será tudo o que teremos para o jantar. Sete sempre se impressionava como sua mãe lidava com as crises. Ela era como um velho sargento, ditando ordens e pondo ordem nas coisas. E por enquanto, Sete não se importava. As circunstâncias, de alguma forma, pareciam criar um novo sentimento de clareza, e Sete colocou-se em ação, sentindo-se vivo e estimulado. Ele viu sua mãe começando a ordenhar a cabra. Minha mãe tem algo a mais, pensou Sete. Reconstruir a casa não era uma possibilidade. Precisaria de muito mais recursos do que a família Morris tinha. E além do mais, a terra não era deles, afinal. O dono da propriedade não tinha o seguro da velha cabana e absolutamente não desejava reconstruí-la. Então os pais de Sete decidiram, uma vez mais, que iriam se mudar. Capítulo 3. Quem é Salomão? Era uma tarde quente e ensolarada na cidade montanhosa de Sara. De fato, Sara decidira mais cedo que este seria o dia mais lindo daquele ano. E para celebrar este dia extra lindo, ela decidiu ir para o seu local favorito em toda a cidade, seu poleiro inclinado. Ela chamou de seu poleiro inclinado porque ninguém mais na cidade jamais pareceu ter notado sua existência. Sara não podia vir a esse ponto sem lembrar de como passou a existir. Como os trilhos de metal no topo da ponte da rua principal tinham sido dobrados sobre o rio, quando o fazendeiro local perdeu o controle do seu caminhão ao tentar evitar atropelar Harvey, um cão amigável e sempre errante que todo dia trançava seu caminho dentro e fora do trânsito, sempre esperando que alguém parasse ou desviasse para abrir passagem para ele. E até então sempre funcionou assim. Sara sentia-se aliviada que ninguém ficou ferido naquele dia, nem mesmo Harvey, que muitos achavam que merecia ser atropelado. Já ouvi falar em gatos terem 9 vidas, pensou Sara, mas não cães. Ela inclinou-se ali, preguiçosamente, olhando o rio fluir abaixo dela. Ela respirou profundamente e apreciou o maravilhoso odor desse rio delicioso. Ela não podia se lembrar de ter se sentido tão bem. Eu amo minha vida, disse Sara bem alto, sentindo uma exuberância fresca e ansiando por mais. Bem, melhor ir andando, disse Sara para si mesma, subindo de volta de seu poleiro e pegando sua mochila e sua jaqueta que ela havia deixado na ponte. Ela ainda estava na ponte quando o caminhão sobrecarregado, inclinado e sacolejante da família Morris passou por ela. Não foi o barulho do motor desajustado, nem os engradados de galinhas amarrados ao teto, nem a cabra balançando na traseira do caminhão que chamou a atenção de Sara, mas o olhar interessado e intenso do garoto montado ali atrás. Seus olhos travaram nos de Sara e por um instante sentiram como se tivessem encontrado um velho amigo. Então o caminhão foi barulhentamente pela estrada. Sara então jogou a mochila sobre os ombros e correu pela estrada até a encruzilhada, procurando ver onde o caminhão ia. Parece que vai para o velho sítio Tucker, ela pensou. Sara apertou o passo enquanto tomava o caminho para a casa dos Tucker. Ela estava intensamente curiosa sobre o que ela encontraria. Sara ouviu que a velha avó Tucker morrera, mas não deu muita importância ao que aconteceria com sua velha casa. Seu marido morrera antes mesmo de Sara nascer, e lhe parecia que a senhora Tucker acenara. Olá, para Sara a vida toda. Sara nunca conheceu seus filhos, pois todos já eram crescidos e tinham partido antes de Sara ter idade para caminhar pela cidade por conta própria. Ao longo dos anos, Sara aprendeu os padrões de vida dessa senhora independente, e agora que ela partiu, sentia um vazio. Sara ouviu alguém conversando na farmácia sobre a avó Tucker. Todos na cidade chamavam-na assim. Seus malditos filhos nem se importaram em vir para o funeral. Ela ouviu o farmacêutico reclamar. Aposto que virão rapidinho para pegar algum dinheiro que ela tenha deixado. Espera para ver. Enquanto andava, Sara ia sentindo-se mal e pior, e ela sabia bem por quê. Salomão, eu não queria ninguém se mudando para a casa da avó Tucker, ela reclamou. Salomão, pode me ouvir? Quem é Salomão? Com quem você está falando? Sara ouviu a voz de um garoto atrás dela. Ela virou-se surpresa por ter sido ouvida. Tinha certeza que seu rosto estava ficando vermelho. De onde será que ele surgiu? Ela pensou, com a mente atrapalhada. Sara não podia crer que isso aconteceu. Pela primeira vez, ela foi pega falando com Salomão. Sara não estava disposta a responder.
Ela nunca tinha contado sobre Salomão para ninguém, e certamente não estava a fim de contar para alguém totalmente estranho este segredo tão importante. Era uma história incrível. Ela nem sabia como faria alguém acreditar que ela encontrou uma coruja no ano passado na trilha Tucker. A coruja podia falar e se chamava Salomão. E que mesmo depois que seu irmão menor Jason e seu amigo Billy atiraram e mataram Salomão, ela ainda era capaz de conversar com ele. Sarah sabia que ninguém acreditaria que ela podia ouvir a voz de Salomão dentro de sua cabeça. Houve tempos em que Sarah desejou ter alguém para compartilhar essa experiência extraordinária, mas achou muito arriscado. Se não compreendessem, poderiam arruinar as coisas. E Sarah gostava das coisas do jeito que eram com Salomão. Ela gostava de ter um amigo especial só para ela, um amigo sábio e maravilhoso que tinha resposta para tudo o que ela podia perguntar. Um professor que sempre pareceu surgir na hora certa para ajudar a esclarecer alguma coisa que Sarah estava tentando compreender. Não fique envergonhada, eu falo sozinha o tempo todo também, disse Seth. Dizem que não há motivo para se preocupar, a menos que você comece a responder para si também. Acho que sim. Sarah gaguejou, ainda enrubescida e envergonhada e parecendo triste. Ela respirou fundo e levantou os olhos. E lá estavam aqueles olhos novamente, olhos familiares como os de um velho amigo. Eu sou Seth. Eu acho que nós vamos morar aqui, ou melhor, logo ali, ele disse, apontando na direção da velha casa da avó Tucker. Eu sou Sarah. Moro depois do rio, um tanto abaixo da estrada. A voz de Sarah tremia enquanto falava. Isso realmente a deixou desequilibrada. Meu pai mandou eu ver se a água do afluente é limpa e a que distância está. Acho melhor eu voltar. Sarah estava aliviada. Tudo o que ela queria era fugir, tão longe quanto possível, desse estranho garoto novo que não estava na cidade nem por uma hora e já tinha conseguido se intrometer no segredo mais importante de toda a sua vida. Capítulo 4. Tudo está bem. Sarah, Seth chamou. Sarah continuou, virando-se e andando de costas para ver quem era. Ei, como vai? Perguntou. Ela parou e esperou que Seth a alcançasse, mudando a mochila de um ombro para o outro. Ela sentia uma estranha mistura de emoções. Parte dela estava sinceramente atraída por Seth, embora ela não soubesse por quê. Ela mal o conhecera e realmente não sabia nada sobre ele. Outra parte dela só queria que ele fosse embora, para fora da casa da avó Tucker, fora da trilha Tucker e fora de saber qualquer coisa sobre Salomão. Seth correu para alcançá-la, e quando chegou até ela, tirou sua jaqueta e jogou-a sobre o ombro. Sarah sentiu-se tensa, fortalecendo-se para a próxima pergunta inevitável. Quem é Salomão? Carrego isso para você se quiser, disse Seth educadamente. Sarah gaguejou por um instante. Ela estava tão certa que ele perguntaria sobre Salomão que ela não tinha certeza do que tinha ouvido. O quê? Eu me ofereci para carregar sua mochila. Ah, não, obrigada, eu levo. Sarah respirou fundo e relaxou um pouco. Mora aqui há muito tempo? Sim, a vida toda. A vida toda? Mesmo? Isso é incrível. Sarah não estava certa se era incrível no bom ou mau sentido. Por que você está tão surpresa? Perguntou Sarah. Muitas das pessoas que moram aqui sempre moraram aqui. Seth estava quieto. Ele estava pensando sobre em quantos lugares diferentes sua família morou em sua curta vida. Ele mal podia imaginar o que seria morar no mesmo lugar pela vida toda. Ele gostaria dessa estabilidade. Ele sequer viveu no mesmo lugar por um ano escolar inteiro. Ele não podia se imaginar estando em uma sala de aula com os mesmos colegas ano após ano. Deve ser legal ter tantos amigos, disse Seth. Bem, não são realmente amigos, suspirou Sarah. Só porque conheço seus nomes, isso não faz deles meus amigos. De onde você é? Seth riu zombeteiramente. De onde? De lugar nenhum. Ora, vamos, provocou Sarah. Você tem que ter vindo de algum lugar. Onde você morava antes de vir para cá? Arkansas, mas não moramos lá por muito tempo. Nunca moramos num lugar por muito tempo. Deve ser divertido, disse Sarah, pensando enquanto completamente já tinha explorado sua pequena cidade montanhosa. Eu adoraria morar em diversos lugares. Esse lugar é tão pequeno e há tantas coisas no mundo para ver. Seth gostou que Sarah estivesse interessada em sua vida instável.
Sara acalmou-se também, porque Sete não estava perguntando sobre Salomão. Eles pararam no meio do cruzamento. Essa era a esquina onde Sete dobrava para ir para sua casa e Sara seguia reto outro quarteirão até a sua. Eu gostaria de ouvir sobre alguns dos lugares onde você morou. Disse Sete hesitante. Ele realmente não gostaria de contar para Sara sobre nenhum deles. Ele não gostava muito disso. Talvez você possa mostrar-me os arredores daqui. Tenho certeza que há coisas legais para ver. Certamente, Sara respondeu, apesar de estar certa de que tinha muito pouca coisa nessa pequena cidade para mostrar para Sete. Ele morou em tantos lugares diferentes. Vamos caminhar por 1 hora e lhe mostrarei todos os lugares que conheço, pensou Sara sarcasticamente. Até mais, disse Sete enquanto dobrava a esquina. Até, disse Sara. Olá, Sara. Sara ouviu a voz de Salomão em sua cabeça. Ela olhou rapidamente para Sete. Ela estava tão acostumada a ouvir a voz de Salomão que por um breve instante pensou que Sete tinha ouvido também. Naquele momento, Sete estava olhando para Sara, e Sara fez um tímido meio aceno, e Sete também. Ah, não, de novo não, sussurrou Sara, como Sete continuava entrando no meio das suas conversas com Salomão. Sara não acreditava realmente que Sete tivesse ouvido a voz de Salomão, pois ninguém mais podia escutar essa voz. Mas o conjunto das circunstâncias e o momento da chamada de Salomão deixaram-na confusa. Sara queria estar certa que Sete já tinha ido embora, então esperou até que ele dobrasse a outra esquina e ficasse fora de vista. Oi, Salomão. Vejo que você conheceu Sete. Você conhece Sete? Falou Sara, e então sorriu lembrando que Salomão sabia de tudo. Ah, sim, Sara, conheço há um bom tempo. Fiquei satisfeito com o encontro de vocês, mesmo antes desse encontro realmente acontecer. Você sabia que nos encontraríamos? As experiências de vida de Sete provocaram muitos questionamentos intensamente focalizados. Pude senti-lo encaminhando-se à minha experiência, e então, claro, é lógico que também se encaminharia para a sua experiência, Sara. Somos todos aves da mesma plumagem, você sabe. É verdade, Salomão? Sete é como eu e como você? Sem dúvida é, Sara. Um buscador intenso, um alavancador nato, um verdadeiro mestre. Sara sentia uma ponta de desconforto. Ela adorava sua relação com Salomão. Ela não estava certa de que seria compartilhar isso com esse novo garoto estranho. Tudo está bem, Sara. Tudo está muito bem. Todos nós teremos tempos maravilhosos juntos. Bem, se você diz, Salomão. Sara pôde ver seu irmão menor Jason correndo para alcançá-la, mas ela já tinha tido bastante de pessoas ouvindo suas conversas com Salomão. Obrigada, Salomão. Nos falamos depois. Salomão sorriu. Sara estava crescendo tão rápido.